casa espero pelo pessoal da UF, né, cara? Tem um bocado de gente aqui do grupo do Sobreiro que está vindo assim. Eu tô vendo a família toda sofrendo e assim, eu gosto daquela galera, meu. Eu acho aquela galera legal pra caramba. Mas o pessoal da UF perdeu o ônibus hoje, não sei. Aconteceu alguma coisa. Eu gosto daquela galera, eu tenho vontade isso aqui é foda, eu tenho vontade de trabalhar com todo mundo, né, cara? Não é isso. Tudo é interessante. Se você fosse mulher, Edgar, você não está gravando isso não, né, tchau? Pelo amor de Deus, eu não sei. Você tá ligado, né? Tá ligado já? Então eu não vou falar aqui. Você fala. Você não vai? Cara, uma coisa é promiscuidade científica. Embora eu não negar que eu, enquanto homem, eu sou um pouco mais promiscuo. Tem certeza que tá ligado isso? E eu tá ligado, Ricardo. Eu não entendeu. Aí depois o cara vai no site, vê a aula, eu me conta essa macharia toda. Nossa, brincadeira. Tá bom, vamos lá. Depois que chegou na última aula, você disse que era pra todo mundo segurar no puta merda, que era o fibrado Puta merda não é. Não, não, misturar lá não, imagina. Não, e se referindo ao elemento lá do carro, não é palavrão. O nome daquilo é oficialmente puta merda. O nome daquilo é oficialmente puta merda? Não, se você falar qualquer outro nome, ninguém vai entender. Você tem que falar puta merda. Eu nunca ouvi ninguém chamar aquilo de puta merda. Mas só se chama. Vai fazer uma sacanagem e dizer assim, isso aí no seu tempo, né? Então vamos lá. Vamos ser mais econômicos, né? na revisão. A gente começou a aula passada dando um exemplo de algo que a gente ainda não conhecia, que era o fibrado do tangente. Né? E aí só depois que a gente foi fazer a definição de fibrado. Né? Então a gente definiu em primeiro lugar o que a gente chama de um feixe. Né? E para definir um feixe a gente usou como recurso 3 espaços topológicos. Né? 2 espaços topológicos. E M. Tá certo? Entre esses 2 espaços topológicos a gente propôs que existia um mapa π, que era uma projeção desse espaço nesse espaço. Vamos chamar isso aqui de psi, né? essa trinca. Né? Então esse π é um mapa de E até N, que é sobrejetivo. Tá certo? Então ele cobre, né, toda a extensão do M, né, nessa história. Isso é um feixe em técnica. Quer dizer, E e M ali, o vínculo que a gente estabeleceu com esses espaços é que ele simplesmente seja um espaço topológico. Mas a maior graça dessa coisa toda vai aparecer quando a gente estiver falando de variedades diferenciáveis, realmente. Né? E tiver uma estrutura de aberto, etc. Essas coisas todas. Né? A imagem inversa desse mapa, né? Num certo ponto P, né, da variedade, do espaço M, a imagem inversa desse cara foi chamada de fibra sobre P. Né? Então, esse daqui é uma projeção. Né? π é chamado de projeção, E é chamado de espaço total, M é chamado de espaço de base. Certo? Então esses são os ingredientes, né, que a gente utiliza para definir um feixe. Né? Agora, ninguém disse que π a menos 1 de P, num feixe em geral, tem que ser isomorfo, tem que ser homeomorfo a π a menos 1 de P', para P diferente de P'. Né?
Quer dizer, dados dois pontos do N, né, não necessariamente as fibras são o mesmo tipo de espaço, são continuamente deformáveis uns nos outros. Né? É isso que é o conteúdo dessa palavra homeomorfo. Quando a gente fala de homeomorfismo, a gente quer dizer que entre os dois espaços existe uma aplicação contínua e inversível. Tá certo? Essa é a questão. Então, vulgarizando, né, para o nosso entendimento físico, né, isso quer dizer que quando você tem um homeomorfismo em dois espaços, é como se você pudesse deformar continuamente, sem rasgar, um espaço no outro. Certo? Fala. Isso é porque entende-se que a imagem inversa não é inversa. Porque a imagem inversa ela não é um mapeamento contrário. Não. Acho que eu toquei nesse ponto na aula passada, né? A imagem inversa não é um mapeamento, ela é um conjunto. Né? Quer dizer, aqui, o que quer dizer isso aqui? Né? Π menos 1 de P. Né? São todos os caras que são levados em P, então você tem E1, E2, E3, E4. Né? Todos esses caras, você aplica π sobre eles, né? E você é levado no ponto P. Tá certo? Então, esse conjunto que está aqui é o que eu chamei de π menos 1 de P. Tá certo? Então, isso daí veja que não faz sentido, né? Todos esses caras são levados no P, então não existe a inversa desse mapa, em geral. A menos que só tenha um cara que seja levado no P. Né? Para cada P só tem um cara de E, né, que seja levado no ponto P. Se tiver mais de um, já não tem inversa. Tá certo? Salve, salve. Salve aí, beleza, gente? Né? Se tiver mais de um deles, já não existe a inversa como mapa, como mapeamento. Agora, mesmo não existindo a inversa como mapeamento, existe um conjunto, tá certo? Que é o que eu estou chamando de π menos 1 de P. Que conjunto é esse? É o conjunto de todos os caras tais que, quando eu aplico π, eu sou levado a P. Tá certo? Então isso é um conjunto. Isso não significa que o π é inversível. Em geral, π não é inversível. Não existe π menos 1. Tá certo? O que eu estou falando aqui é da imagem inversa. Então vamos recapitular aqui. Ó. Pega um P, pega um P'inho, P diferente de P'inho. Né? Num feixe, nada obriga, né, a que π menos 1 de P seja continuamente deformável, ou seja, homeomorfo, a π menos 1 de P'inho. Certo? Quer dizer, pode haver um conjunto de elementos do E que, pela ação do π da projeção, é levado em P, que é completamente diferente do ponto de vista topológico do conjunto de elementos de E, que por π é levado em P'inho. Tá certo? Então, quando isso acontece, você tem apenas um feixe. Mas tem um caso especial e importante, aonde eles são homeomorfos. Né? Aqui eu estou dizendo que pode ou não ser homeomorfo. Né? Mas quando ele for homeomorfo, quando π menos 1 de P for homeomorfo a π menos 1 de P'inho, para quaisquer P e P'inho que você tiver, aí você diz que você tem um feixe fibrado. Né? O símbolo de homeomorfismo, né, para nós aqui, nossa convenção é essa daqui. Né? Para quaisquer, né, definições. Né? Se isso acontecer, então o psi é um feixe fibrado. Essa é a definição de feixe fibrado. Certo? Isso quer dizer, em cada ponto da variedade, né, N, a fibra é sempre o mesmo espaço.
a menos deformações contínuas. Né? Só isso. Tá? Então, isso é um feixe fibrado ou, né, um fibrado. Tá? Quando a gente fala fibrado, a gente está tendo exatamente essa noção de que a fibra sobre qualquer ponto é homeomorfa à fibra sobre qualquer outro ponto. É continuamente deformado. Né? E aí você pode dizer que π menos 1 de P é homeomorfo a P menos 1 de P', que é homeomorfo, né, por exemplo, a um certo espaço fixo aí, F. Né? F de fibra, naturalmente. Né? Tá bom? Aí a gente pegou e deu alguns exemplos, né? De fibrados, etc. e tal. Não vou repetir os exemplos aqui. Eu reparei que eu tinha figuras, duas figuras que eu tinha preparado, né? Escaneado, não sei o quê, tão horrorosas as figuras. Né? Mas enfim, nessa versão que eu vou enviar para vocês por e-mail, né? Não deu tempo de enviar ainda, mas acho que ainda hoje dá. Né? Já vai com essas figuras para vocês verem o tipo de problema que o seu professor tem. Tá certo? E os exemplos estão lá mencionados, então vocês vão poder rever esses exemplos tranquilamente. Né? Fala. Uma sugestão, você que gosta dessas coisas computacionais, assim, essas coisas são... Ele, detalhe, ele trabalhou com mecânica estatística no mestrado, né? Fez cálculo em computador pra caramba. Né? E aí veio me xingar de computeiro, né? Mas tudo bem. Mas assim, eu quero dizer assim, eu tento, tipo, sei lá, que geralmente são as mesmas figuras assim, que a gente usa, que o livro de matemática usa. Então, você às vezes escreve fibrado, ou um nome assim, e bota no Google, e bota imagens, acaba aparecendo a figura que você quer em vários formatos. Tenta fazer isso para ver o tempo que você perde. Às vezes compensa mais você fazer figura. Eu fiz umas dessas com minha tese de doutorado, né? Tipo, tinha lá, eu quero botar figura do experimento de condensação de Bose-Einstein. Aí eu botava lá, condensação de Bose-Einstein. Ainda bem que ninguém presta atenção em tese de doutorado, né? Porque senão você também estaria sendo sujeito a ser processado por problemas de copyright. Não tô aquilo, eu coloco aquilo apenas como exemplo. Minha tese não tem... Dá para dar pausa aí nesse negócio. Jamais iria me repassar. Deixa ela comprometendo, né? Jamais iria me repassar. Cala a boca, cara. Você está se enrolando. Tem uma edição depois, não tem? Não. Não tem, não. Eu vou querer te galho. Vai assim. Vai assim. Bom, isso foi, assim, grosseiramente, né, o que a gente falou na aula passada. Né? Eu cito eu cito toda a figura. Quando possível. O próximo passo aí, quer dizer, a gente definiu os fibrados, né, demos alguns exemplos, né, explicitamos a presença das fibras, né, e o próximo passo aqui é falar sobre mapeamentos entre fibrados. Né? Esses mapeamentos entre fibrados a gente vai batizar com o nome de morfismos. A razão que daqui a pouco a gente vai comentar. Né? É claro que se você tiver um fibrado, por exemplo, tem aqui o fibrado, né? Nosso esquema de representação do fibrado sempre foi esse: variedade de base, fibra, né? Em cada ponto, etc. e tal. Né? Tem outro fibrado que está aqui. Você pode imaginar muitos mapeamentos, né, entre esses dois fibrados. Vamos supor que aqui você tem um fibrado Si, fibrado Eta. Né? Você pode imaginar um mapeamento assim, que esse elemento é levado aqui, esse outro elemento é levado aqui, né? Esse elemento é levado aqui, um outro elemento daqui é levado aqui, assim por diante. Bom, todas as combinações possíveis e imagináveis. Né? Não é desse
tipo de mapeamento que nós vamos estar falando. Isso daí não é o que a gente vai chamar de morfismo. Tá? Um morfismo, né, para ser mais preciso, né, entre dois fibrados, vai ser um cara que vai fazer o seguinte: ele leva caras de uma fibra em caras de outra fibra. Mas ele nunca pega, por exemplo, e leva esse cara nessa fibra e esse cara nessa outra fibra. Tá certo? Por exemplo, isso aqui pode acontecer, depois isso aqui, né? Pode acontecer, ou isso aqui pode acontecer, né? E você vê o que tem em comum aí entre todas essas correspondências, né? É que, uma vez que você definiu a fibra de saída, né, e a fibra de chegada, todo mundo que está na fibra de saída é obrigado a chegar na mesma fibra de chegada. É claro que não precisa chegar no mesmo lugar, né? Pode chegar em combinações, em pontos de diferença da mesma fibra, né? Mas esse tipo de estrutura é o que vai estar sendo preservado pelo que nós chamamos de morfismos, tá certo? Então, por exemplo, se um negócio desse pudesse acontecer, você não poderia garantir, por exemplo, que o espaço de chegada tem a estrutura de um feixe fibrado, né? Tá certo? Poderia ser pura e simplesmente um feixe, né? Um morfismo, então, é um tipo de aplicação, um tipo de mapeamento que preserva a estrutura de feixe fibrado. Tá certo? Ele pega a fibra e leva em fibra. Tá certo? Tem uma maneira técnica da gente falar isso. Você observa o seguinte: por exemplo, no nosso exemplo, vamos chamar esse ponto aqui de P e esse ponto que está aqui de Q. Né? Esse ponto que está aqui nós vamos chamar de P', e esse que está aqui vamos chamar de Q'. Né? Pontos da variedade de base. Esse aqui vamos chamar de P2', e esse outro de Q'. Tá certo? Então, a existência de um morfismo, né, entre os fibrados, os feixes fibrados, né, implica na existência de um mapeamento, implica automaticamente na existência de um mapeamento entre as variedades de base. Né? Vamos chamar de F esse mapeamento. Aqui é M, aqui é pequenininho, né? Tá certo? O que esse F faz? O F de P é igual a Q, o F de P' é igual a Q', o F de P2' é igual a Q2'. Esse mapeamento é natural, né, entre as variedades de base, se você tem um morfismo. Tá certo? Então, vamos supor que eu chamei o morfismo de U, né? É o cara que vai de E em L', né? A existência do morfismo implica, define um F, um mapeamento entre os espaços de base, o M e o L'. Né? Define naturalmente. Né? A gente pode especificar um morfismo. É claro que o morfismo sozinho define o F, mas por razões operacionais você pode especificar o morfismo por um F, por esse par. Tá certo? Esse morfismo, especificado dessa maneira, vai satisfazer uma condição que é a seguinte: a projeção composta com U é igual ao F composto com a projeção do espaço de saída. Né? Isso aí é trivial de ver, né? Você faz o seguinte: pega o teu ponto aqui, né, e sai para cá, pelo U. Né? Todas essas setas aqui é o U que está fazendo, né? Essas coisas.
Aí, quando você chegar aqui, você projeta na variedade de base. Por exemplo, você pega um cara que está em P, né, e chega aqui. Aqui você projeta, você vai terminar em Q. Né? Por outro ângulo, você pode pegar o P, né, o ponto original que está aqui, e projetar. Tá certo? Você vai terminar em P. Aplica o F, que é definido pelo morfismo, você vai chegar no mesmo Q. Né? Isso só vai acontecer se o seu morfismo levar fibras em fibras. Portanto, isso não é uma definição do F. Tá certo? O F é definido naturalmente pelo próprio morfismo. Mas isso é uma coisa auxiliar que ajuda na especificação do seu morfismo. Muitas vezes fica mais claro você olhar para o morfismo nessa especificação do que olhar pura e simplesmente no U. Né? Está claro isso? Né? É um conceito bem simples, né? Não tem muito mistério isso não. Né? Não quero muito delírio aqui em cima dessa história. Né? Essa condição que está aqui, né? Se eu especificar um morfismo com esse par, o F, eu posso dizer que essa condição aqui é uma condição que define o morfismo, que diz que eu estou falando do morfismo. Tá certo? Estou falando do morfismo. É aquilo ali. Isso vai ser bastante útil no futuro. A gente vai testar, né, em outras circunstâncias, se a gente está falando de um morfismo ou não, de acordo com essa condição ser satisfeita ou não. Né? Vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que a gente tivesse o F e o F', né? Duas designações do mesmo morfismo. É fácil a gente aplicar aquela condição para ver que o F tem que ser igual a F'. Tá certo? Tipicamente, por exemplo, se você tiver π' composto por 1 atuando num certo elemento do espaço de saída, do espaço F, né? Isso daqui é F bola π de E, que é igual ao F de P. Né? E se você tiver π' composto com U de E de novo, isso vai ser, agora nesse caso aqui, F' bola π de E, isso vai ser o F' de P. Né? E como isso é igual a isso vai ter que ser igual a isso para todo P. Né? Portanto, F tem que ser igual a F'. Né? Quer dizer, a especificação do morfismo desse jeito, né, é única. Só tem um jeito de fazer essa especificação. Ok. Bom, já que a gente definiu um morfismo, agora a gente pode definir um isomorfismo entre fibrados. Tá certo? Quando a gente está na álgebra, um morfismo lá na álgebra é alguma coisa que preserva a estrutura de multiplicação, vamos dizer assim, o produto, ou a álgebra mesmo, né, que você tem. No fibrado, o que você chama de um morfismo é o cara que preserva a estrutura de fibras, né, do cara. Então, um isomorfismo aqui, ele é definido muito mais em cima de um ponto de vista de homeomorfismo, de aplicação contínua inversível, do que lá na álgebra, né? Por simplesmente. Você tem um par, né? Por exemplo. Esse UF vai ser chamado de isomorfismo entre dois fibrados, né? Se eta, né? Se você tiver, se existir, né?
U', F', outro morfismo, só que agora entre eta e psi, quer dizer, ele sai do espaço E' e vem para o E. Né? O U sai do espaço E e vai para o E'. Esse aqui sai do E' e vai para o E. Né? Tal que você tem o seguinte, que U' composto com U seja identidade de E, U composto com U' seja identidade de E', F' composto com F seja identidade de M, e F composto com F' seja identidade de M. Certo? Isso quer dizer especificamente que o U' é a inversa do U, né? O mapeamento inverso do U. Certo? Se, de fato, né, o U, por exemplo, né, for contínuo, o U' vai ser contínuo também e você vai ter um homeomorfismo. Né? De fato. Esse morfismo pode ser generalizado, né, para homeomorfismo. Esse isomorfismo. Bom, se você tiver um morfismo entre um fibrado Si e outro eta, e um morfismo entre um fibrado eta e um outro kappa, por exemplo, a composição desses dois morfismos é obviamente um morfismo. É fácil mostrar isso, né, sem maiores problemas. Né? Então, composições de morfismos são morfismos, e se você tiver um morfismo onde os espaços de base coincidem, por exemplo, um UF, que sai de E e N para E'I, Pi'I, M, mesmo M, certo? Então você tem o que você chama de um M-morfismo. Desculpa, o F não. Ele tem que ser U e identidade. Identidade de M. Certo? Então, basicamente, o que eu chamo de um M-morfismo, aqui é M, aqui é M também, aqui está a fibra, as fibras, né? Então, aqui é o ponto P, né? O cara sai do ponto da fibra sobre o ponto P e chega na mesma fibra sobre o ponto P. Mas ele não chega identicamente, né? Ele pega um E que está aqui e ele chega numa linha aqui desse lado. Tá certo? Ele pega um outro E barra que está aqui e chega num E barra linha desse lado. Mas ele sai da fibra sobre o ponto P para a fibra sobre o mesmo ponto P. Tá certo? Então, isso é identificado aqui dessa maneira. U, identidade M. Quer dizer, qual é a aplicação F nesse caso? Né? A aplicação F é a identidade, né? Porque ela leva P em P, Q em Q, coisas assim. Tá certo? Isso aí é um M-morfismo. Muito prazer. Né? E com esse conceito de morfismos, a gente consegue avançar mais um pouquinho, né, para apresentar outro elemento que costuma aparecer na teoria de fibrado. Certo? Deixa eu só fazer uma pausa aqui para explicar um negócio em relação a essa abordagem que a gente está tendo. Se vocês pegarem, por exemplo, Nakahara e forem estudar fibrado usando Nakahara, vocês vão ver que lá começa com uma definição de fibrado gigantesca. Né? O que é um fibrado? Um fibrado é um espaço total, uma variedade de base, uma projeção, um grupo de estrutura, uma trivialização local, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Né? Ninguém falou aqui em grupo de estrutura, eu só falei de leve, né, em grupo de estrutura. Ninguém falou em trivialização local. Tá certo?
falou em nada disso. Né? Isso é a abordagem do Einstein. O Einstein, ele define o feixe fibrado com essa economia completa. Essa trinca F e N, tá certo? Com a fibra sendo definida como um objeto que é homeomórfico para todo ponto π-1 de P, né? Para todo P. Né? E a partir daí, né, o Einstein vai trabalhando esses conceitos de modo que você vai chegando paulatinamente a todas essas outras coisas, a trivialização local, o grupo de estrutura, as outras coisas que estão lá. Né? E eu achei isso bastante interessante, né? É a primeira vez que eu estudei isso, porque realmente já tinha estudado fibrados e a abordagem é sempre essa, o cara te dá todo um conjunto de axiomas que depois, quando você vai olhar no Einstein, para os nossos casos mais concretos, que envolvem variedades diferenciáveis, esse conjunto de axiomas não é necessário. Entende? Vários deles são redundantes. Entende? É claro que se você tiver um caso mais geral de todos possíveis, etc., talvez você precise de todos os axiomas. Né? Mas, para os casos mais interessantes, toda essa estrutura que é axiomatizada, ela pode ser deduzida. E é isso que a gente vai ver aparecer aqui. É isso que singulariza essa abordagem do Einstein. Então, por exemplo, um conceito que ele coloca aqui é o seguinte. Né? Vamos supor que eu tenho si um fibrado e eta outro fibrado, ambos sobre a mesma variedade de base, ou sobre o mesmo. Né? Aí nesse caso, N aqui, né? Eu vou tomar como sendo uma variedade. Certo? Não tem sentido eu deixar isso em aberto, porque o conceito envolve os abertos. Né? De fato. O conceito que eu vou colocar aqui envolve os abertos. Então, eles são, si e eta são localmente isomórficos. Né? Se acontecer o seguinte, se para cada P pertencente a N, né, existir U contido em N, vizinhança, né, de P, certo? Com um espaço topológico, com alguns pequenos requerimentos, isso aí quase sempre você consegue, né? Que é tal que esses subfibrados, né, se restrito a U, tá certo? Da variedade toda você considerou só aquele aberto U, né? E do fibrado você considerou apenas o pedaço que está em cima do U, né? E eta restrito a U também, tá certo? Sejam U isomórficos, certo? A nossa situação é assim, né? A gente tem uma variedade M. Dentro dessa variedade eu tenho o nosso U, né? Aqui tem que ser o mesmo U, a desenho não está indicando isso, né? E aqui, né, eu tenho um isomorfismo
sobre todas as fibras que estejam em cima de cada um desses usos. Tá certo? Observe que se você tiver um outro aberto, né, o ninho, né, você pode fazer a mesma brincadeira de novo, né, e encontrar um outro isomorfismo. Tá certo? O ninho. Né? É necessário que a variedade de massa seja a mesma? Não é possível generalizar a... Não, é necessário. Porque você vê que o conceito de M-morfismo, né, ele envolve a mesma variedade de base. Né? O que eu estou dizendo é que existe o M-morfismo, que é um isomorfismo também. Né? De fato, eu estou querendo dizer que os dois fibrados são localmente isomórficos, né? Tá certo? Isso envolve que eles estejam definidos sobre a mesma variedade de base. Eu digo assim, se em vez da identidade você tivesse escolhido um F determinado, que veio do M é um M... Aí eu teria um morfismo normal. Se eu tivesse um F genérico aqui, né? Tá certo? O F, naturalmente, algum desses P's, para ele não ser identidade, algum desses P's ele levaria um pelinho. Sim, tá né? certo. Então, o que você teria seria o conceito de morfismo normal. Aqui é uma particularização. O único que mudaria, na minha opinião, nessa outra definição é que em vez de U penetra, você teria um F de U. Mas veja que tipo assim, o que você está querendo, né, fazer uma identificação local entre os dois fibrados. Para fazer essa identificação é porque tem coisas que ainda não foram ditas, né? Nós vamos chegar lá. Mas a malandragem é a seguinte: tem uma frase que até o meio para o fim dessa aula a gente vai explicar melhor, que é comum quando a gente fala dos fibrados, que diz o seguinte: um fibrado é localmente parecido com um produto cartesiano. Tá certo? Então, se os dois forem localmente isomórficos, eles devem ser localmente parecidos com o mesmo produto cartesiano. Então, para ser o mesmo produto cartesiano, no mínimo, essas variedades têm que ser... eu não diria a mesma, né? Mas eu não sei o alcance que tem eu relaxar essa condição, né, do ponto de vista matemático. Né? Mas se você disser a mesma, você está dentro do espírito da coisa. Né? A gente vai ser conduzido a isso, de fato. Né? É bom chamar a atenção, como você fez, para um conceito de... tipo assim, para a restrição que a gente está fazendo aqui. A gente está realmente fazendo uma restrição de que é a mesma variedade e é um conceito de M-morfismo, ou seja, isso significa que eu não troco de fibra. Né? Não troco de fibra. Então, eles são isomórficos. Né? Então, eu não troco de fibra dentro do U. Tá certo? Se esse ponto aqui é o ponto P, esse ponto aqui é o ponto P. Também. Se esse ponto aqui é o ponto Q, esse ponto aqui é o ponto Q. Certo? Observa que isso aí tem que acontecer para todos os pontos, né, da variedade, de uma variedade da outra. Né? Quer dizer, esse isomorfismo, o isomorfismo, existe para esse aberto U, tem que existir para esse aberto linha, tem que existir para o U duas linhas, assim por diante. Só nesse caso que eu vou dizer que os dois espaços são localmente isomórficos. Tá certo? Tem que acontecer para tudo. Legal. Então, o próximo conceito aqui, ainda dentro desse assunto, é o seguinte. Né? Você vai dizer
localmente trivial se ele é N isomorfo. Tá? Desculpe. Se ele é localmente isomorfo ao fibrado produto. O fibrado produto é N cartesiano F PR1 N. Vocês lembram disso tudo, né? Ao passado. PR1 é aquele mapa de projeção que pega um par ordenado e seleciona a primeira componente do par ordenado. Então, um elemento de M cartesiano, F, é um cara assim, né? PF. P é um ponto de M, F é um ponto de F, que é a fibra. PR1, né? Aplicado em PF, é P. Né? Se fosse PR2 aplicado em PF, é F. Tá certo? A segunda componente lá do produto cartesiano. Então, eu vou dizer que ele é localmente isomorfo ao fibrado produto. Vamos dizer, em cada aberto, tá certo? Da variedade, eu consigo definir o isomorfismo entre esse cara e esse cara que está aqui, M cartesiano F. Tá certo? Isso é o conceito de ser localmente trivial. Agora tem o conceito de ser trivial. Né? Vou escrever aqui. Né? Então agora o R, Pi, M, é trivial se ele é M isomorfo a M cartesiano F, PR1, M. Ou seja, não é mais restrito a um aberto isso. Tem um isomorfismo, né, entre todo o fibrado anterior e o M cartesiano F. Tá certo? Isso aqui é o que a gente costuma dizer, né? É a frase que a gente costuma utilizar, de que um fibrado é um tipo de espaço que você pode olhar localmente, ou seja, dentro de um aberto, como um produto cartesiano. Tá certo? Da forma que a gente está colocando ali, né, isso parece bastante restritivo. Isso parece ser propriedade apenas de uma certa classe de fibrados. Né? Estou dizendo, ó, em algumas circunstâncias o cara pode ser localmente trivial. Né? Em outras circunstâncias o cara pode ser trivial. Né? Isso é verdade, está sendo bastante restritivo. Mas nós vamos ver daqui a pouco que tem um teorema que torna praticamente todos os fibrados do nosso interesse localmente triviais. Tá certo? Ou seja, a gente vai poder dizer para quase todos os fibrados que a gente for considerar que eles localmente podem ser vistos sim como um produto cartesiano de dois espaços. Tá certo? Bom, aqui eu estou falando em fibrado, né? Mas, mais especificamente, eu poderia falar de feixe, tá certo? E aí eu poderia fazer a pergunta, né? Se o cara for localmente trivial, ele tem uma fibra, ele é um fibrado. Se o feixe for localmente trivial,
ele é um fibrado? Né? O que vocês acham? Vamos olhar o mapeamento aqui, né? Ele é localmente isomorfo ao fibrado produto. Isso aqui é um fibrado, né? Tá certo? Isso a gente viu, né? Tem uma fibra, né? Qual é a fibra desse fibrado ali? F, né? Tá certo? Isso também a gente demonstrou na vez passada, né? Então, esse cara aqui é um fibrado com fibra F, tá certo? Quer dizer, π-1 de P, para todo P, é homeomorfo a F. Né? Aí esse espaço F está aqui. Né? Então, se ele é localmente trivial, né, significa que tem um isomorfismo restrito a cada um, que leva, né, a fibra sobre P nesse cara, ida e volta. Né? Então, se leva na volta também, né, você está verificando que a fibra dele é isomorfa a F. A fibra do fibrado de partida é isomorfa a F. Se a fibra do fibrado de partida é isomorfa a F para qualquer P, então esse feixe, se eu não falar que ele é um fibrado, simplesmente falando que ele é localmente trivial, o que eu acabei de demonstrar com essa consideração, né, é que ele possui uma fibra, sim. Ele possui um espaço F, para cada ponto P dele, a fibra dele sobre P é isomorfa a esse espaço F. Portanto, ele é um fibrado. Certo? Então, se o espaço é localmente trivial, ele é um feixe fibrado. A outra pergunta é o seguinte: e se ele for um feixe fibrado? Ele é localmente trivial? Ou, em outros termos, será que qualquer fibrado eu posso considerar localmente como um espaço produto cartesiano? Essa já é uma pergunta amplamente não trivial. Tá certo? Bem? Tem um teorema. O teorema meio que não será demonstrado. Porque o teorema é bravo. Né? Mas é interessante justamente para a gente verificar, né, que o conceito de trivialização local é um conceito que pode ser dedutível, né, da hipótese de você ter um feixe fibrado. Certo? Então, vamos ver se a gente fechou o negócio aqui nessa parte. Né? Nós estamos falando de morfismos entre fibrados. O morfismo é um cara que preserva a estrutura de fibras. Né? Se eu tiver uma aplicação que leva de um fibrado em outro, né, ele simplesmente se restringe. Uma fibra inteira é levada em outra fibra inteira, no outro fibrado. Né? Quando eu identifico as variedades de base, né, os espaços de base N, né, nesse caso, né, e eu não troco a fibra, certo? Ou seja, eu pego a fibra e levo nela mesmo que seja uma levada não trivial, né, eu tenho um M-morfismo. Né? Um M-morfismo. Né? Então, a liberdade que eu tenho aqui é de fazer trocas aqui, permutações, vamos dizer assim, né, entre esses objetos. Não é barra linha, barra não é linha, assim por diante, etc. Né? E aí a gente introduziu 3 conceitos aqui. Conceito de ser localmente isomorfo. Tá? Então, isso aí, para cada um, né, é que você vai testar se isso acontece. Né? Se isso acontecer para todos os pontos P que tiverem vizinhança azul que os contém,
Né? Então, a restrição do fibrado, esses caras aqui são subfibrados, PROF, né? Etc. Então, os subfeixes, né? Se houver, né, isomorfismos entre esses caras, então você vai dizer que eles são localmente isomorfos. Mas isso tem que acontecer, como eu disse, para todos os pontos P. Né? Aí você tem trivialidade local, tá certo? Trivialidade local é dizer que ele é localmente isomorfo ao fibrado produto M cartesiano F. Então isso aqui é um caso particular daquele, por exemplo, onde o eta é o fibrado produto. Certo? Então se você tiver trivialidade, isomorfismos locais entre o fibrado que você tem e um fibrado produto, você tem um fibrado localmente trivial. E se esse negócio for global, isso valer para toda a variedade, né? Para uma vizinhança que seja a própria variedade, então você tem a trivialidade total mesmo do seu fibrado. O que você chama de um fibrado trivial é isso. Ele é um produto cartesiano, né, simples de espaços. Tá? Beleza. Então, para todo mundo confortável, com os morfismos, né, entre fibrados. Vamos para a próxima. Né? E a próxima agora é o conceito de retrocesso de fibrados. Certo? Para todo mundo que tem uma noção de formas diferenciais, né, de variedades diferenciadas, a gente imediatamente associa isso com o conceito de retrocesso que tem lá, né, nas formas diferenciais. Né? E não associa mal, não, associa bem. Né? Porque, embora isso não vá aparecer sequer nesse curso, né? Quando você estuda a caracterização topológica dos fibrados, em termos de elementos chamados classes características, né? Essas classes características são tipo formas diferenciais que você define sobre seus fibrados. E você faz classificações em termos de grupos de cohomologia dessas formas. Né? Você vai ver que várias aplicações do conceito de retrocesso entre fibrados vão poder ser estendidas ao conceito de retrocesso entre formas diferenciais, né? Diretamente, praticamente de forma direta. Mas aqui a gente vai poder falar em retrocesso de fibrados sem puxar o conceito de retrocesso de formas diferenciais. Como a gente não vai usar isso, nesse momento eu não vou revisar isso, vou deixar para revisar o conceito de retrocesso se for necessário mais para frente. Né? Então tá, olha só. Mais uma vez, lá no conceito de retrocesso de formas diferenciais entre variedades, a coisa é assim: se você tem campos vetoriais, se você tem vetores definidos numa variedade, você usando um tipo de mapa chamado mapa diferencial, você pode induzir vetores em outra variedade se houver um mapa F entre as duas variedades, saindo de M e indo para M'. Você tem vetores em M, induz vetores em M', usando esse mapa F. Usando o mesmo mapa F, você que sai de M e vai para M', se você tiver formas diferenciais em M', você pode induzir formas diferenciais em N, por isso é chamado de retrocesso, porque ele induz no sentido oposto ao sentido original do mapa. Né? Então, mais ou menos uma coisa similar é utilizada para definir o retrocesso entre fibrados. Né? Nós vamos partir do seguinte: vamos partir do que a gente tem um fibrado, tá certo? E um mapa F de uma certa variedade M' na variedade M. Tá? Aqui eu estou falando de variedade
né? Um fibrado de retrocesso, F estrela Si. Tá certo? Usar com essa notação, que é exatamente a notação de retrocesso também. Né? A notação de mapa diferencial é com essa estrela embaixo. A notação de retrocesso é com a estrela em cima. Né? Então, esse F estrela de Si, né? De Si, né? Ele é definido de uma forma muito estranha. Esses são F isomorfismo, é subdiretor, Qualquer coisa. É um mapa. Pode ser suave, pode ser contínuo, pode não ser. Entendeu? Por enquanto não tem nenhuma restrição. Então, esse cara aqui define um espaço que é o seguinte. Ele é P' pertencente a M' cross E, mas ele não é o conjunto de todos os pares ordenados de M' cartesiano E, não. Né? Ele só consiste no conjunto dos pares ordenados P' E, onde P' e E estão ligados por uma condição. A condição é F de P' igual a I de E. Tá certo? Já já eu comento essa condição, a gente vai esmiuçar ela devagarinho, né? Mas para que eu defina um fibrado, né, aqui eu estou definindo o espaço total, né? Vamos chamar assim. Eu botei um igual aqui, deixa eu tirar o igual, desculpem aí porque está anotando, né? Deixa eu só separar a coisa, porque F estrela de Si, né, vai se referir ao fibrado inteiro. Então, para eu definir o F estrela de Si, eu tenho que definir também a projeção e a variedade de base desse cara. Né? Esse aqui é o que eu chamo de espaço total. Espaço total são os pares ordenados, P' E, pertencentes ao produto cartesiano, M' cartesiano E, né? Tais que F de P' é igual a Pi de E. Tá? Eu também defino uma projeção, vou chamar de Pi', né? Que é G' em M', tá certo? Então, e ela satisfaz, ela é definida dessa forma. Pi' aplicado em P' é pura e simplesmente P'. E a minha variedade de base eu vou tomar como sendo M'. Né? Espaço de base. Então, com isso, definir um cara. ainda seria F em vez do E? Aonde? O conjunto embaixo da definição seria embaixo. M' cross F, não seria? Não. Cross E. Já já a gente vai ver que faz sentido. Vai tá bom. Né? Então, o que eu chamei de F estrela de Si, né? Então, isso aqui ele é o E' definido aqui, desse jeito, esse Pi' e M', que é o espaço, tá certo? Original. Então, a gente tem que mostrar que isso daí é um fibrado, que o Pi é sobrejetivo, essas coisas todas, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui, inicialmente, pelo seguinte. A gente tinha o fibrado Si e um mapeamento entre um espaço topológico M' e esse espaço M. Se eu conseguir mostrar que essa trinca que está aí é um fibrado, né, eu vou ter conseguido construir um fibrado novo a partir dos seguintes ingredientes: fibrado antigo, espaço topológico ou variedade extra, né, e mapeamento entre essa variedade e a variedade de base do fibrado original, né?
Então, dado um fibrado, se, dado um espaço M' e dado um mapa entre M' e M, em tese, a gente consegue construir um outro fibrado. Tá certo? Esse é o fibrado obtido por retrocesso. Tá certo? De F, é a definição. Né? Então agora vamos estudar esse fibrado aí para a gente ver direitinho. Tá? Dúvida boa. É o pullback. Pullback, né? É. Mesmo nome. O Garcia tem um melhor para pullback. É. Não, se houver, eu deveria falar o termo em inglês também, né? Porque a literatura de estudo em português é quase inexistente. Né? Então, pullback é o termo, né, em inglês que aparece. Né? Não é um termo que você usa para forward. É nada engraçado. Também tem o push forward. Que é o mapa diferencial, né? Push forward. Puxa para frente. Puxa para frente. Deve ser muito feio, né? Por favor de Deus. Melhor mapa diferencial, né? Certo? Então vamos ver. Para a gente entender esse fibrado retrocesso, né, melhor, né, vamos observar aqui um morfismo, né, bem simples, bem natural, que a gente pode estabelecer entre esse fibrado e o fibrado original. Certo? O morfismo vai ser o seguinte. Eu vou definir esse morfismo como sendo F, F, certo? E o F de si, né, de P' vai ser pura e simplesmente do F. Tá certo? Primeiro eu vou mostrar que isso aí é um morfismo. Né? Mostrar que isso é um morfismo, você tem que satisfazer aquela condição de morfismo. Né? A condição de morfismo é assim: π composto com F de si, né, igual a F composto com π'. Né? O morfismo sai de F estrela de si e chega em si. Né? Tá certo? Olha, ele pega um ponto do F estrela de si. Né? F estrela de si, o espaço total é o L', então os pontos são desse tipo. Né? Então, primeiro eu vou mostrar que isso é um morfismo. Se isso aqui acontecer, né, esse cara é um morfismo. Então, para isso, vamos atuar, né, com o π composto com F estrela com Fc sobre um ponto, né, do fibrado F estrela de si. Então, esse cara atua sobre P', certo? Né? Então, o F de si eu estou em P', né? Pela nossa definição do F de si, ele é só o E, né? Então, ele é um π de E, pura e simplesmente. E se esse cara pertence ao E', ele satisfaz a condição de que π de E é igual a F de P'. Tá certo? Então, isso daqui eu posso escrever como F de P'. Né? E, por sua vez, isso aqui é o F, né, de P', F. Né? P' foi a projeção que eu escolhi, né, aqui para esse fibrado. Né? Π' de P' é igual a P'. Então, isso daqui é um morfismo. Né? Se
eu atuo sobre pontos desse espaço total E', né? Ele satisfaz a condição de morfismo originalmente colocada lá. Então vamos prestar atenção aqui no seguinte, né? Quem será a fibra, né, sobre um ponto P' da variedade de base? Aqui. A variedade de base aqui é M', né, teoricamente. Né? Eu tenho um espaço, eu tenho uma projeção. Esse cara aqui é sobrejetivo, certo? Porque aqui eu estou considerando todo e qualquer P', né, de M'. Então, quando eu atuar com π' sobre um elemento genérico aqui, eu vou terminar obtendo todos os pontos do M'. Então, isso aqui é sobrejetivo. Esse cara está bem para ser uma projeção. Né? M' é o espaço de base, não tem problema nenhum considerar o cara. Né? Então, pelo menos um feixe, isso daqui é. Né? Mas agora vamos tentar verificar se ele é um feixe fibrado. Ou seja, qual é a fibra desse cara. Né? Para olhar qual é a fibra dele. Então, para entender qual é a fibra, né, vou pensar o seguinte: π a menos 1 de P, né, de linha, π a menos 1 de P, PI, né, isso vai ser o conjunto dos pontos P' pertencentes a esse cara aqui, produto cartesiano de P' com E, né? Tais que F de P' igual a π de E, né? Que é a condição definidora do cara. Não. Então, quem são os S? Quem são os S que aparecem aqui? De acordo com aquela definição, não é claro que é o E. Que definição aqui? Não, aqui não tem nada a ver. Não, porque se aqui a projeção que você pegou, o π' é a primeira componente. E ele já é isomorfo, a M' é esse aí. Não, isso eu não falei qual é o isomorfismo. Então, isso é um morfismo. Mas se todos os pontos são definidos como M' cross E, é isomorfo globalmente. Não entendi. Todos os pontos de linha já são definidos como M' cross E. Tá, mas é um pedaço desse M' cross E. Você não está pegando todos os pontos de M' cross E. Você está recortando, fazendo um recorte ali. Você está pegando só os pares que envolvem dois caras que satisfaçam essa condição aqui. F de P' igual a π de E. Como é que é essa condição? Né? Ok, mas não seria pelo menos localmente isomorfo? Então, ainda está cedo para você fazer essa associação. Né? Vamos prosseguir mais um pouquinho aqui. Acho que aí você Não, só queria saber se de é novo. automático de lá. Não. Isso aqui é uma outra história. Deixa eu até apagar para a gente não se confundir. Né? Olha só. π a menos 1 de P', né, é o que? A fibra sobre P'. Né? São todos os pontos que, se você projetar com π', você termina em P'. Né? Ok? Então, são caras desse tipo. Ó. P' que pertencem a... Isso aqui é um conjunto unitário, formado por um único elemento. Então, o elemento P' cartesiano
Mas os caras E que entram aqui tem que satisfazer essa condição, que é a condição que está lá no cara anterior. Agora, o que é essa condição? Né? Vamos analisar essa condição. Né? Eu tenho aqui o M', tenho aqui o M, eu tenho aqui um ponto P', e aqui eu tenho o ponto F de P'. Tá certo? Então, aqui, os caras que vão estar aqui em cima, né, são caras do tipo P' F. Que S são esses? Tá certo? Que S são esses? São todos os S que também estão aqui em cima. Se eu tiver um E daqui, esse E vai estar por aqui também. De modo que quando eu projetar o E, π de E, eu vou obter F de P'. Então, se eu tiver outro ponto aqui, ó, P', E', esse E' vai estar aqui também. Não é? Se eu tiver P', E duas linhas, esse E duas linhas vai estar aqui também. Tá certo? Então, toda a fibra sobre F de P' está em cima de P', implicitamente. Tá certo? Quer dizer, como é a fibra sobre P'? São todos os pontos do tipo P' é onde esse E pertence a π-1 de F de P'. Tá certo? Então, a menos desse P', que é constante, né, que a gente está observando aqui, tem uma correspondência 1 a 1 entre todos os elementos da fibra sobre esse ponto e todos os elementos da fibra sobre esse ponto. Então, essa fibra está replicada aqui, desse lado. Tá certo? A definição é estranha, etc. Mas ela quer dizer uma coisa realmente bastante simples. Né? O fibrado de retrocesso significa o seguinte: você pega a fibra do teu fibrado original e copia em cima da variedade de base do outro fibrado. Faça uma cópia da sua fibra. Né? Então, esse π' a menos 1 de P', ele é um cara, né? Esse conjunto aí, ele pode ser escrito assim, como o produto cartesiano de P' por π-1 de F de P'. Certo? Portanto, a fibra sobre P' ela é isomórfica à fibra sobre F de P'. Aquele P' que está ali é uma constante. Então você tem um mapeamento 1 a 1. Você pode dizer, isomórfico é a melhor palavra, que é homeomórfico. Né? Homeomórfico a fibra sobre F de P'. Esse é o fibrado retrocesso, definido desse jeito estranho que está aqui. Né? Certo? Então agora fica claro para a gente que essa condição que está aqui, né, ela permite que a gente copie a fibra do fibrado original em cima do espaço de base em linha, em cima dos pontos do espaço de base em linha. Tá certo? Lembra que o F sai do M' para o M. E a gente consegue reproduzir a estrutura do fibrado original em cima do M'. Tá certo? É claro que você pode fazer algumas variações aí, né? O lugar preciso onde você vai fazer a cópia da sua fibra depende do teu mapa F, né?
Aí entra essa questão que você colocou. Esse F é contínuo, ele é diferenciável, ele é suave, ele é o quê? Depende, dependendo das coisas, você pode colocar mais fácil com isomorfismo, não com isomorfismo, coisa assim. Né? Bom, agora acho que a gente está pronto, né, para encarar aquele teorema que eu disse para vocês. Né? A gente vai verificar até o final dessa aula, né, que a gente está dentro da questão da trivialidade local dos fibrados. Mas ainda não tá aparecendo isso explicitamente, mas vai aparecer. Né? Eu vou fazer aqui para vocês um teorema sem prova. Né? Teorema. O teorema é o seguinte. Sejam, né,